palestra em nome de Jesus Cristo? Por favor, Marcos, fique à vontade, tá? Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos permitido aprender, meu Deus. Quero te agradecer pela vida do pastor Zé Roberto, pela experiência que o Senhor tem dado ao seu servo, que ele, com sabedoria, Pai, venha compartilhar conosco aquilo que o Senhor deu, Senhor, o conhecimento que o Senhor tem dado a ele, em nome de Jesus Cristo, que venhamos aprender e sermos, mais uma vez, inspirados, Senhor, a buscar o conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, esse modelo de palestra que eu comecei há poucos dias, eu queria que, através disso, motivar cada um dos irmãos a buscar conhecimento. O pastor Zé Roberto tem sido uma das referências acadêmicas do meio batista, dos homens aí que mais se falam dele em questão de busca pelo conhecimento. E aí, quando ele deu aula para a gente, até nos inspirou a buscar mais este conhecimento. Eu mesmo, quando eu morava numa comunidade rural, lá na Água Boa, quando eu comecei a ler a Bíblia, falaram que eu ia ficar maluco. Aí falaram, vai ficar doido, porque quem lê muito fica maluco. Mas aí tinha uma referência nas Sagradas Escrituras que sempre me manteve de pé, que era, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em vez do conhecimento enlouquecer, pelo contrário, ele nos liberta da escravidão da ignorância. E com isso, eu gostaria que o pastor Zé Roberto falasse para nós, pastor, um pouquinho da viagem da sua vida, como que o senhor quis ser pastor, sua formação, um pouco da sua vida para nós. Pois não, Marcos. Antes de mais nada, minha gratidão a Deus pela sua vida, pela iniciativa, né, de nos reunir aqui. Para mim é muito gratificante, vocês não têm ideia de quanto é bom poder participar, né, da vida das pessoas, não necessariamente com a intenção de ensinar qualquer coisa, mas de participar, né, da vida de vocês. Eu procuro sempre interpretar bem essa relação, porque, por um lado, eu sei que Deus tem me permitido aprender algumas coisas, talvez vocês não saibam, mas, por outro, eu vou aprender muito mais coisas com vocês que eu não sei. Então, é uma relação bem interessante para mim, é um pouco assimétrica, porque eu sou mais beneficiado, né? Vocês são muitas pessoas, são muitas histórias, e, então, essa é uma das motivações para mim continuar com essa ideia de poder compartilhar conhecimentos. Então, gratidão mesmo a Deus e a vocês por me permitir participar, especialmente da vida de vocês. Com relação à minha trajetória, eu vou fazer ela de forma bem sucinta. Eu já estou no Evangelho há 31 anos. Desde o início senti a vocação, o chamado para ser pastor. Aí fiquei uns 12 anos aí nessa ideia de ser pastor. Passei pelas etapas, jornadas teológicas, e depois eu fiz um curso de teologia no Seminário Batista Norte de Minas, lá em Montes Claros. Depois continuei estudando, fiz administração, geografia. Agora estou terminando o curso de filosofia, mas sempre com essa ideia de somar ao ministério. Eu não tenho assim a pretensão de ser apenas uma pessoa que estuda. A minha intenção é poder servir melhor a Deus, servir as pessoas. Depois eu fiz um mestrado em ciências da religião, agora estou no meio do doutorado em teologia, mas eu gosto sempre de deixar isso bem claro, que a minha relação aqui é de aprendizado, né, com vocês. Eu sei que vocês são pessoas pesquisadoras, curiosas, o seminarista normalmente tem essa índole, né, de querer saber das coisas, né? Bom, eu não sou talvez a pessoa certa para para esclarecer tanta coisa, né? Eu sou alguém que, como vocês, eu estou lendo as coisas aí, aprendendo alguma coisa, a gente tem acesso a muita informação e aprende pouca coisa, então eu estou nessa toada aí junto com vocês. Então, a minha caminhada é basicamente essa. Eu sou pastor há 16, 17 anos, na mesma igreja, e ser pastor é uma coisa boa. Antes de ser teólogo, eu sou pastor. Sou um pastor que, por acaso, também é um teólogo. Eu sou pastor por natureza. Então, estou aqui junto com vocês, junto com o Marcos. Vamos aprender juntos aí alguma coisa junto nessa noite. Bem, pastor. Pastor Zé Roberto, uma vez alguém me falou que estudar, como eu disse no início,
nos deixa um pouco malucos, né? Faz a gente se perder, enlouquecer. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da teologia para nós. É importante estudar, é importante. Ou é só os pastores que devem estudar teologia? Só eles que devem buscar essa vida de estudo e tudo? O que o senhor acha sobre isso? É uma pergunta até ponto engraçada, porque eu talvez, se eu voltasse aqui no tempo, há uns 5 anos atrás, é possível que eu desse uma resposta assim mais acadêmica, no sentido de mobilizar, né, e de pensar que a vida acadêmica vai responder e resolver a maioria das questões da nossa vida. Hoje eu continuo validando a ideia da teologia e considero ela extremamente importante, mas eu gosto muito de pensar que a teologia hoje ela tem um outro papel na sociedade brasileira. E é disso que eu gostaria de falar com vocês. Eu penso que a gente precisa rever o lugar da teologia na nossa vida. Eu sei que vocês sabem, a maioria, imagino que saibam, a teologia hoje, ela, depois de muitos anos, era considerada uma área de conhecimento independente, junto com a ciência da religião. Hoje é a área 44, junto com a ciência da religião. Antes, a teologia ela ficava sombreada, né, pela filosofia. A filosofia que era o guarda-chuva, então a teologia e a ciência da religião pegavam carona junto com a filosofia. Mas hoje não, hoje é reconhecido na sociedade brasileira, no Ministério da Educação, de que a teologia é uma área de fato de conhecimento. Então, só que nós temos um problema hoje, é porque a nossa teologia, a teologia minha e a de vocês, ela procura responder às demandas da igreja. E aí, de repente, hoje a teologia, hoje tem que ser uma teologia pública. É claro que o conhecimento teológico tem ainda, e principalmente tem, o objetivo de formar pastores, formar obreiros, ministros religiosos. Só que hoje a gente não pode esquecer disso. A teologia é uma área de conhecimento. Ela está inserida entre as outras ciências sociais. E aí nós temos um conflito, porque nós temos acesso a uma teologia que é baseada no conhecimento revelado, firmado numa ética de valores, e só que hoje a gente vai dialogar com as outras ciências. Então, Marcos e colegas, esse talvez seja um conflito que nós estamos nos deparando agora. Vocês que estão aí formando agora, vocês são uma geração de seminaristas que vão precisar dialogar com as outras ciências sociais. Vocês vão precisar aprender a teologia convencional, né, as teologias sistemáticas todas, né, teologia histórica, e saber das coisas, enquanto pastores, futuros pastores e obreiros. Mas só que hoje, a teologia hoje é um tema de assunto público. Você pode ver que todos os dias você não passa um dia sem ver o noticiário algo sobre a religião, sobre pastores. Então, hoje demanda em relação a vocês. E se você me perguntar assim, o que nós vamos fazer, eu não sei bem o que a gente tem que fazer, mas eu sei que essa é uma demanda e a gente vai precisar responder a ela. E a maioria de nós, pastores, e obreiros e seminaristas como vocês, ainda tem uma visão da teologia apenas como uma ciência para atender a igreja. Só que existe uma teologia pública, e se nós não fizermos teologia, alguém vai fazer por nós. Então, Marcos, eu considero, assim, na primeira fala minha, nesse momento, de levar vocês a pensarem que existe hoje duas teologias. Existe a teologia que é praticada na igreja, e existe uma teologia que está inserida no campo das ciências sociais e que precisa dialogar, né? Como é que nós vamos dialogar? Eu, sinceramente, estou pensando nisso. Vou ver o que a gente vai fazer com esse negócio todo. Inclusive, pastor, sempre quando a gente está estudando em outra área, por exemplo, né, eu também sigo os passos do senhor, estudo filosofia também, e ali nós vemos que a teologia, ela hoje tem que ser pública, tendo em vista as várias religiões. É tipo uma ciência mesmo de outras religiões, o estudo de Deus com visão muito mais ampla. Teve uma vez mesmo que nós fomos evangelizar um rapaz e ele falou com a gente assim, olha, eu não creio em Deus como pessoa e não acredito na Bíblia.
mas eu acredito em Deus, como uma força criadora. Aí, aí vê a necessidade de estudar teologia muito mais fora do âmbito apenas da igreja. Saber dialogar com as pessoas fora da religião também, fora desse conjunto que nós estamos. E o que me preocupa, pastor, por isso que eu quis fazer esta live com o senhor, é que muitos pastores são pastores sem ter passado por uma formação acadêmica. Muitos deles acreditam que teologia não é necessário para o ministério. Teve até pessoas que falaram assim, não, teologia é coisa do diabo. Uma pessoa falou comigo, um rapaz que trabalhava como obreiro em uma igreja. Não, para mim, teologia é só papel. Serve apenas para ler alguma coisa e depois jogar no lixo. A teologia não serve mais do que isso. E nós vemos essa necessidade nesse século XXI, onde os conhecimentos estão aí à flor da pele, todo mundo conhece quase todas as coisas, né? Embora superficialmente, mas conhece. Eu acredito realmente que o senhor tem toda a razão em dizer que temos que navegar entre as duas teologias. A nossa teologia para a igreja é a teologia pública, com argumentação sobre isso. Falando sobre isso, pastor, sobre essa importância da teologia, tem uma outra ciência também que é muito importante para teólogos, pastores, estudiosos que gostam da cultura e do conhecimento, que é o estudo da filosofia. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre filosofia. A filosofia, ela tem algum link com teologia? Ela é importante ou ela é desnecessária para a teologia? O que o senhor acha? Sim. Marcos, se você me permitir, até pensando no que você falou por último, eu queria só retomar uma questão do lugar da teologia na vida da igreja, na vida, né, de nós, pastores, obreiros, seminaristas, estudantes. Uma questão que é sempre conflituosa, daqui a pouquinho eu vou chegar na filosofia, mas antes eu gostaria de pensar com vocês. Olha só, eu estava me lembrando de um texto da Bíblia, eu gostaria até de compartilhar com vocês, a 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa é uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, porque nós estamos em dois extremos. E talvez essa fala dessa pessoa, que é conhecida sua, obreiro, pastor, ela vai ilustrar o que eu vou falar aqui agora. Há uma certa briga, uma certa chateação com a teologia. Eu vou explicar para vocês, e é importante que vocês entendam que faz algum sentido. Por exemplo, um obreiro, um novo convertido, um crente, um servo de Deus, vai fazer um curso de teologia. Aí ele começa a fazer o curso, começa a se deparar, né, com várias correntes e pensamentos diferentes daquilo que ele aprendeu no dia a dia da igreja. E aí ele começa a enfrentar conflitos de fé, né, dúvidas, perguntas sem respostas, e aí ele acaba se enfraquecendo, né, vai arrefecendo sua fé, ele deixa de ser produtivo na igreja, ele começa, os seus sermões começam a perder aquele vigor bíblico. Aliás, isso é um fato, vocês não podem negar isso, alguns de nós que começam a passar por essa experiência, isso vocês não podem ignorar. E aí que faz a leitura que o amigo do Marcos fez, falou assim: essa teologia aí não está somando nada no reino de Deus, ela está trazendo prejuízo, teologia não é coisa de Deus. E aí vocês, como estudantes maduros, vocês precisam entender que uma fala dessa não acontece no vácuo. Um indivíduo, quando ele fala isso, ele vivenciou, ele viu alguém, ele traz essa experiência. E aí que está o cerne do conflito. Olha só, a teologia não é produzir fé, é aí que tem que haver a distinção. Existe uma teologia que a gente desenvolve com vistas ao ministério, que ela é mais, eu vou dizer para vocês, é mais uma confissão de fé, que você elabora as principais doutrinas, as próprias teologias sistemáticas têm esse objetivo. E existe uma outra teologia que é para levar para a sociedade, que é para você dialogar com os grupos sociais, que é para você conversar com as outras áreas de conhecimento.
Então, observe que é aí que está o conflito. Nós, enquanto estudiosos, estudantes, né, da teologia, precisamos ter esse cuidado. A minha teologia não tem assim, objetivo necessariamente de aumentar a minha fé. É o meu relacionamento com Deus, é a minha relação com a Bíblia que produz a fé. E aí eu preciso separar as duas coisas. Eu preciso de uma teologia, vamos falar assim, devocional. Não é uma teologia, é uma teologia de um conhecimento revelado. Não a base científica para ele, é um conhecimento revelado. É o que me sustenta no dia a dia, é aquele que me tira das crises. Eu, particularmente, não sou favorável a achar uma teologia vai me tirar de uma crise existencial. Teologia, no meu pensamento, não tem esse objetivo. A teologia acadêmica não tem esse objetivo. O que me tira dos meus conflitos é a minha experiência com meu Deus, as minhas orações, a minha vida com Deus. Então, é preciso entender que essa teologia confessional, devocional, voltada para a Bíblia, para o relacionamento de Deus, é uma coisa. E é isso que o amigo do Marcos prioriza. Ele entende, bom, isso me basta, eu quero ir para o céu, então eu preciso servir a Deus, eu estou feliz com Deus, eu não preciso ler uma teologia sistemática de Strong, eu não preciso saber, eu não preciso conhecer os teólogos. E ele não está errado nisso. Nenhum teólogo vai nos dar o céu, nenhum teólogo vai nos dar a santidade. Então, aí isso é importante deixar isso claro. Quer dizer, o texto que nós acabamos de ler, a profecia não é de particular interpretação. Você não tem ferramentas científicas para produzir conhecimento revelado, e ele não pode ser verificado. Então, aí que está, assim, eu quero me ater muito a essa questão, Marcos, porque eu penso que esse é o cerne da questão. Teologia, enquanto atividade acadêmica, ela não tem o objetivo de produzir fé. Ela tem o objetivo de produzir diálogo. É uma forma de você ir à sociedade e justificar a presença da teologia, a presença da igreja, o papel social da igreja, e que a igreja tem condições de dialogar com as outras áreas do conhecimento. Joia. Agora, existe uma teologia devocional que ela tem em vista assim, o seu relacionamento com Deus. Ela não pode ser mensurada cientificamente. O texto que nós lemos fala que a profecia não é de particular interpretação, ou seja, não tem mecanismos científicos, históricos, críticos, literários para julgar isso. A outra teologia, e que é questionada, e que vai entrar nesse assunto, Marx até propôs a gente discutir a teologia liberal ela não lida muito com a teologia, com o conhecimento revelado, mas com a Bíblia como produção literária, produzida dentro de uma historicidade, dentro de um contexto, dentro de uma sociedade. Aí você vai estudar, Marcos, muita gente, Marcos é o primeiro evangelho, é o primeiro mais escrito. Quando você faz isso dentro de uma análise crítica, histórica, faz sentido. Quando você faz uma análise devocional, já não faz tanto sentido. Enquanto conhecimento revelado, não faz muito sentido. Então, essas duas teologias, elas estão no lugar onde vocês estão agora. Tem hora que você vai ler um teólogo, ele é um teólogo com uma abordagem mais confessional, mais devocional, mais reverente a Deus, e que assume a Bíblia como revelação de Deus. E você vai ler o teólogo que ele vai fazer uma abordagem crítica da Bíblia. Ele vai entender que a Bíblia é um documento produzido dentro de um processo histórico, e que não é inerrante, que não é infalível. Então, eu só quis reforçar isso, Marcos, até me perdoe me alongar muito, mas é porque esse é o cerne do conflito. Aí muita gente já fala assim, eu não quero nem saber dessa teologia, me mantenha longe dela, porque eu quero servir a Deus, a Bíblia que me basta, e de fato, para ir para o céu ninguém precisa de teologia, não. É até estranho um diretor de seminário estar falando isso, mas eu falo porque eu respeito quem não gosta da teologia, eu preciso respeitar isso. E isso faz parte também da vocação acadêmica de vocês, dialogar com essas pessoas. Beleza, Marcos, era isso que eu queria fazer. Se você quiser fazer um parêntese agora, falar alguma coisa, antes de eu falar novamente sobre a questão agora da filosofia, porque eu já falei bastante, aí se você quiser falar, algum colega quiser falar, eu não quero monopolizar a palavra, não, era só um esclarecimento que eu queria fazer. Amei, pastor. Achei muito produtivo e realmente o senhor fez uma distinção bem clara. Eu sempre falo aqui nas aulas que a crença é como se fosse uma mesa que está sobre algumas pernas, né? E as pernas são argumentos que sustentam aquela crença. A teologia mais acadêmica são argumentos para sustentar a crença que temos,
para dialogar com outros, por exemplo. A Bíblia fala lá, né, que nós devemos saber dar a razão da nossa fé. A teologia é, às vezes, para ver se os nossos argumentos que sustentam a nossa fé realmente estão firmados, né? Se nós realmente conhecemos a Deus, vemos o conselho de Paulo a Tito, né? Que ele deveria tanto doutrinar a igreja, quanto refutar os contradizentes. Refutar os contradizentes, eu acho que se encaixa nesse ponto que o senhor falou, saber argumentar com outros, e saber lidar também com essas pessoas que não valorizam tanto a teologia, porque realmente estudar a teologia sem um preparo bíblico e uma vida com Deus vai levar a algumas discrepâncias na crença. Você vai entrar numa que vai questionar tudo que você tem às vezes, começará a abrir mão de princípios e pode cair numa incredulidade muito grande com respeito à Bíblia. Eu já vi alguns seminaristas aqui entre nós mesmo, até eu no começo, quando eu comecei a estudar teologia, eu senti minha fé muito atacada. Mas e depois de desconstruir tudo aquilo que estava fixo na minha mente, aí começou a reconstrução. Realmente, o senhor falou essa importância de nós firmarmos nessa teologia devocional, essa vida com Deus. Quer dizer, se nós voltarmos muito para essa questão acadêmica, a gente para de orar, para de ter esse relacionamento com Deus, para de ver beleza na Bíblia, começa a ver beleza apenas nos teólogos, começamos a citar apenas teólogos e deixamos de citar os grandes pensadores das Sagradas Escrituras. Esta aqui é a nossa base de fé e prática, né? Antes do senhor entrar na questão da filosofia, pastor, queria deixar aqui a oportunidade, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer também, né, o senhor? E também que o senhor pudesse falar para nós o que significa ter a Bíblia como base de regra de fé e prática para nós. Regra de fé e prática. O que significa dizer? Nós já ouvimos tanto isso. Isso aí é alguma coisa criada por um homem ou é uma base que nós devemos ter em mente sempre? Uhum. Vamos dar uma olhadinha se tem algum colega que quer perguntar uma coisa, né, pastor? Né, Marcos? Se houver. Irmão Marcos, eu só vou deixar um entre parênteses aqui, que é interessante o pastor falar, que eu estava conversando com uma amiga minha, e ela também, assim, é muito envolvida com a palavra, muito envolvida em ministério. Aí ela me falou, aí eu estava comentando com ela que eu estava fazendo o curso com você, de teologia, que estava sendo muito, muito, assim, frutífero para mim na vida cristã mesmo, e dentro da palavra, em conhecimento. Aí ela falou assim que ela não tem estrutura para teologia, que ela tem vontade de fazer, mas ela não tem estrutura, que o medo dela seria exatamente aniquilar todo o conhecimento que ela tem até hoje, igual você falou. Tipo assim, eu não conseguiria compreender melhor vendo por esse lado da teologia. Sim, mano, muito importante a irmã citar esse contexto, porque realmente é o que aconteceu com um de nós, né? Sempre teve os seminaristas aqui que começou a fazer o seminário, aí quando começou os debates ali dentro do seminário Sete Reinos, passou 2 dias, depois ele foi embora e não voltou mais, porque não conseguiu suportar, a crença dele não estava conseguindo suportar os argumentos contrários, porque geralmente na teologia você sempre coloca a antítese, né, para refutar a tese, e aí às vezes a sua tese não consegue sustentar e você fica com medo de perder totalmente a crença. E é isso mesmo. Realmente ela tem esse medo, como disse o pastor Zé Roberto, nós devemos ficar atento a isso e saber dialogar com essas pessoas também, né? O irmão Lucas Cordeiro levantou a mão aí. Paz e graça a todos os irmãos. Só queria fazer um comentário a respeito, né, do assunto. Eu penso a respeito da teologia, que a teologia, ela acaba, do meu ponto de vista, né, sendo um exercício de humildade da nossa fé. No sentido de você se deixar questionar, né, e aquela fé que fala ao seu coração, você perceber se ela tem evidências na própria razão ou historicamente também falando. E quando a gente percebe que essa fé tem evidências, eu creio que ela se fortalece do meu ponto de vista. Que além da sua experiência pessoal, você encontra evidências, né, além
daquilo que o seu coração aspira, né? Você vê na história, e outras pessoas também, né, antes de nós, que exerceram essa mesma fé, né, independente de posição que elas tiveram, né? Quando a gente, por exemplo, quando estuda na teologia, os pais da igreja, né? Ao longo dos séculos, né, todo esse desdobramento, né, histórico que tem a fé cristã. Eu creio, no meu ponto de vista, que isso faz a fé da gente ficar mais forte, do meu ponto de vista. E acaba sendo um exercício de humildade, da gente poder voltar atrás em algumas crenças que a gente tinha, que a gente se encontra, às vezes, equivocadas, e poder deixar a fé da gente mais firme. E, como os irmãos já colocaram, você tem uma resposta, né, mais racional, coerente, né, para o tempo nosso, mediante os questionamentos que se faz à fé. É só isso. Deus abençoe a todos os irmãos. Seus comentários, pastor Zé Roberto. Eu vou aproveitar Marcos, Lucas e quem mais que deu a palavra? A irmã Jônica, né? Jônica. Olha só, irmãos. A minha tese de doutorado é em busca de uma teoria do conhecimento para a teologia. Assim, então, eu não quero ser injusto com vocês, assim, com relação à visão da teologia, né? E essa também é uma das questões que me inquietam bastante. Então, não quero antecipar, assim, uma pesquisa, uma coisa que eu estou tentando caminhar há mais tempo. Essa ideia de nós conjugarmos e justificarmos a nossa fé, ela é uma questão bastante complexa, irmãos. Assim, para mim, hoje, o método histórico crítico é uma tentativa de fazer exatamente isso. De você justificar a fé a partir da ciência, a partir da história. É um método ainda ensinado em muitos seminários, né, mundo afora, mas que hoje é bastante questionado. A principal proponente do método histórico crítico é uma alemã, eu até passei para os meninos do Sabenge, o livro dela, ela fez uma revisão na sua proposta de conhecer a Bíblia dentro desse método. O método mais tradicional, mais antigo é o método o gramático histórico gramatical. E depois, o mais moderno é o crítico histórico. Então, ela tenta passar a Bíblia pelo crivo da história, pelo crivo da pesquisa, e depois de muitos anos, ela recuou dessa ideia, porque a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus e a revelação de Deus, por mais que a gente tenta dar razão, justificar a nossa fé de uma forma científica, histórica, crítica, ela não é suficiente. O próprio apóstolo Paulo fala dessa questão, que a nossa pregação era loucura, né, para os que não creem. Então, nós conseguimos explicar isso uns para os outros aqui. Nós podemos usar de uma racionalidade, explicarmos uns para os outros. Mas como teoria do conhecimento, como epistemologia, nós não temos condições de pegar o conhecimento revelado, experiencial, a vida de vocês com Deus é uma loucura. Por mais que seja charmoso para a gente, a ideia da gente ir para a academia e justificar a nossa fé de uma maneira racional, justificar as nossas loucuras, né? Você está aqui em Diamantina, de repente Deus te manda para a Índia, você tem um padrão de vida bom, você está estudando em uma universidade maravilhosa, e aí você vai para uma zona rural, comer mal, morar mal, conviver com pessoas que você nunca viu na vida. Como é que você vai explicar isso? Então, assim, eu respeito profundamente o pensamento de vocês, mas, assim, na minha experiência, na minha caminhada, é difícil você justificar a sua vida de fé, a sua caminhada com Deus, numa perspectiva científica. Essa proponente do método histórico crítico, eu fico devendo para vocês o livro, ela escreve um livro revendo a sua proposição e mostrando que a vida cristã, assim, como caminhada, ela se fundamenta na Bíblia como revelação de Deus, no nosso relacionamento, na nossa vida de oração. É isso que nos mantém.
E ela entende que a teologia, assim, acadêmica, discursiva, ela é importante, porque nós também temos uma posição na sociedade, né, como grupo social, como pessoas que têm uma ética para a vida, a gente tem o que oferecer para a sociedade. Isso sim, a gente pode dialogar de uma forma mais científica, mais acadêmica, mais histórica. Mas a nossa fé, ela é uma questão bastante complexa para a gente justificá-la racionalmente. O texto que você faz menção, Marcos, eu achei ele um texto interessante, mas ali não é, a ideia de razão não é de racionalidade, é de dar motivos. Por exemplo, você vai para a Índia por quê? Porque eu amo Deus, porque eu entendo que isso é o melhor para mim, isso dá sentido para a minha vida. Eu estou dando uma explicação, eu estou dando uma razão, mas não dentro de uma racionalidade, dentro de uma lógica, assim, em contexto de filosofia, né? Você é da área, sabe disso. Não é uma racionalidade, é uma explicação, é uma justificativa, mas que não faz sentido, assim, racionalmente falando. Mas esse é um ponto de vista meu, e assim, eu estou vivendo assim as minhas crises, meus dramas. Meu professor falou assim, meu orientador falou assim: você sabe que você pode chegar ao final dessa tese e não encontrar uma teoria do conhecimento para a teologia. Você corre esse risco, sabe disso? Eu falo assim: eu sei, professor, mas eu quero correr esse risco. Então, vocês estão me pegando assim no meio de um momento da minha vida que eu estou com um problema de pesquisa. Então, algumas questões tenho que enfrentar. Essa é uma questão que eu já me posicionei. Meu relacionamento com Deus não é justificável dentro de uma racionalidade. A minha posição na sociedade, sim, eu posso explicar, justificar, mas a minha fé não. Mas é uma questão minha, eu respeito vocês. Por isso que eu vim, falei assim, eu vim aqui para conversar com vocês. Estou ouvindo todo mundo e quero continuar ouvindo, mas eu não vim aqui com a ideia de ser o palestrante, eu vim conversar com vocês, mostrar o que eu estou pesquisando e ver se a gente pode continuar nessa conversa em outros momentos também. Hoje também já falei com o nosso querido amigo, que eu vou precisar sair às 7 horas. Desculpe, eu sair um pouquinho antes, que eu vou estar até pregando aqui, vou ter o prazer de pregar na igreja aqui. E aí nós podemos continuar conversando muito. E eu não entrei ainda na filosofia, viu, Marcos? Pode ser que a gente volte daqui a pouquinho. Ok, pastor. Mas tem sido bem o acréscimo que o senhor tem trazido para cada um de nós aqui. E realmente, nesse meio acadêmico, é bom o senhor falar da importância de que nossa fé ela é totalmente espiritual. Nós vemos a vida acadêmica tentar tirar essa fé de nós, essa fé mística, né? Que eu acho realmente toda a vida cristã ela é mística. Como Agostinho falava, nós cremos que a razão ela é serva da fé e não a fé ter que ser enclausurada nos sistemas racionais, né? Eu falei aqui com os alunos um tempo atrás que eu divido o conhecimento, a fonte do conhecimento, em quatro partes. Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas, primeiro, vem o conhecimento sensitivo, né, que é o conhecimento empírico, aquele conhecimento ali defendido por John Locke, da tábula rasa, que é o conhecimento apenas obtido pelos sentidos. Assim como Tomé, se eu não ver, eu não creio. Segundo meio de buscar o conhecimento era por meio da razão, conhecimento racional, a lógica, os cálculos, né? Que nem aquelas pessoas. Jesus parece com Jeremias, então Jesus é Jeremias que ressuscitou. Jesus parece com Elias, logo é Elias que ressuscitou. Usando os neurônios, né, para calcular uma coisa com a outra e chegar a uma determinada conclusão. O terceiro nível de conhecimento é o conhecimento por meio da revelação, que vem por meio da iluminação do Espírito em nossa mente, para vermos aquilo que Deus nos revela. O conhecimento que Pedro teve, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, por meio da revelação. E o quarto e último nível de conhecimento, que esse aí nós só vamos alcançar no dia da glorificação, que está lá, né, em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, que diz que quando se manifestar Jesus, nós o veremos tal como ele é. Paulo fala que enquanto nesse nível de revelação, enxergamos como por espelho, por enigma, mas quando vier aquilo que é perfeito, então conheceremos como somos conhecidos. Então a gente tem que respeitar isso. A revelação está superior à razão, então não podemos pegar a revelação e trazer para o nível da razão. A razão, às vezes,
é usada apenas para defender dos contradizentes, mas não para justificar realmente essa fé que nós temos, porque é loucura para gregos. Gostaria que o Lucas Cordeiro, que tinha levantado a mão aí, possa falar, Lucas? Vontade? Não, é só, na verdade, só um comentário. É porque, assim, eu gostei muito da palavra que o pastor Zé Roberto trouxe aí. Mas, assim, se eu entendi muito bem, se eu conseguir entender a argumentação do pastor Zé Roberto, assim, até onde eu consegui entender, mas eu penso que isso é uma questão de lógicas diferentes, né? Porque, assim, analisar a coisa pela lógica filosófica, mas, tipo assim, não é só essa lógica aí, né, do Platão, Aristóteles, né, que funciona, né? Porque tem filósofos de várias vertentes ao longo, né, da história, né, e com as suas lógicas diferentes, né? Você tem aquele lá, David Hume, que questionava tudo, né? Não há estabilidade, né? Que é oposto a outros filósofos. Então, no sentido, assim, de alguém... Só no sentido, assim, que o pastor Zé Roberto comentou, né? Alguém deixar tudo que tem e ir lá para a Índia. É uma lógica de vida, né? E traz sentido para aquela pessoa. Então, só entenda, assim... Eu acho que são lógicas diferentes, do meu ponto de vista. Depende de qual pressuposto se adota para olhar, né? O comportamento, ou algum fenômeno, né? Que está acontecendo. Então, depende dessa lógica, qual o pressuposto se adota. No caso da nossa fé cristã, ela vai ter uma lógica, né? Dentro desse pressuposto que a gente adota de que existe um Deus que criou todas as coisas. Então, vai ter um sentido, uma razão de ser, né? De todas as coisas ali. Só a minha opinião, só assim eu consigo entender o que o pastor disse. Amém. O Carlos levantou a mão, irmão Carlos. É o seguinte, nós somos confrontados diariamente com respeito em relação à nossa fé. Então, acho que é mais do que nunca importante o nosso conhecimento teológico, mesmo porque a teologia liberal, bem como filosofia, tem crescido muito. E, às vezes, a gente somos levados a situações que a gente, não é que eu tenho que provar a minha fé, mas eu tenho que discutir ela. Eu vivo isso diariamente. A minha ida para o seminário e foi assim, muito importante, porque muita coisa foi desconstruída. Mas como eu tenho um tempo nessa caminhada, eu tenho uma bagagem de orientação, e bem como colegas e professores, eles não é que conseguiu, eles me ensinaram muita coisa que às vezes não é que eu aprendi errado, é porque no conceito de fé, principalmente para quem vem de zona rural, e que hoje a gente vai para os grandes centros, onde quase todo mundo tem uma faculdade, então somos questionados. E, às vezes, o diálogo ele é importante. A gente tem que saber como posicionar, como defender o nosso lado cristão, bem como a nossa fé. Eu tenho essa opinião comigo. Eu acho interessante se todos pudessem ter essa oportunidade, assim como eu, de estar cursando, né, de fazer um seminário, como o professor Zé Roberto tem falado, que teologia não vai me levar para o céu, mas teologia vai me ajudar a compreender essa relação minha de fé com o meu Criador. Eu acho importante, eu acho interessante. Muito bem frisado, irmão Carlos. Muito bem frisado. Pastor Zé Roberto, o tempo está passando e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da filosofia e da Bíblia como nossa base de regra, né? Prática, que nós devemos ter ela como na nossa vida sempre. Gostaria que o senhor dissertasse sobre isso um pouco. Ok, tá certo, Marcos. Só para dar uma ideia sobre... o Lucas deixou mais ou menos uma pergunta para mim, quando eu falei de lógica, né, de razão. Lucas, é mais no sentido da palavra mesmo, lógica, lógicos, no grego, a ideia de uma racionalidade, é uma lógica objetiva,
né? Existem, vamos dizer assim, as lógicas subjetivas, né? Existem razões que a própria razão desconhece, né? Mas quando eu falo é no nascimento da filosofia, a transição do mito para o logos, é a ideia de racionalidade, é a ideia do racionalismo também de Descartes, a ideia de eu penso, logo eu existo. É nesse sentido que eu falo. Agora, voltando à questão da filosofia, eu gostaria, Marcos, se você me permite, eu creio que a ideia de nós falarmos da Bíblia como regra de fé e prática, eu acho que seria injusto fazer um comentário muito superficial, talvez a gente pudesse retomar esse assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da filosofia, e tem a ver muito com o que os colegas todos falaram. Muitas vezes a filosofia ela é um pouco mal compreendida no nosso contexto. Até porque, eu penso que até por um desconhecimento nosso mesmo da história, né? A filosofia ela sempre andou junto com a teologia, eventualmente em conflito, né? No nascimento do cristianismo, por exemplo, você vai ver o conflito da teologia com a filosofia grega, né? Depois há uma aproximação. A patrística vai tentar submeter a teologia submeter a filosofia à teologia. Agostinho e outros teólogos católicos vão dizer assim, bom, o conhecimento revelado está acima, e o conhecimento da filosofia é um conhecimento humano, pecaminoso, e então ele não está no nível do conhecimento revelado, do conhecimento religioso. Na patrística, com Tomás de Aquino, ele vai tentar fazer uma negociação, né, tentar dizer, não, mas a fé, né, tem elementos racionais, mas mesmo assim ele submete a filosofia à teologia. Ou seja, a filosofia continua subserviente, sujeita, no contexto do cristianismo e no contexto da Europa, principalmente do Ocidente. Mas vem o iluminismo inverte a lógica. E o iluminismo vai submeter a teologia à filosofia. Daí a chateação que há entre muitos de nós ainda, porque a gente história, tirar Deus do centro da história, tirar a explicação da realidade a partir da teologia e passar isso para a filosofia, e a filosofia estender isso às outras ciências. Então, querendo ou não, a filosofia ela está sempre perto, ela está sempre dialogando. A gente já te convida também que o cristianismo primitivo tem um pezinho no platonismo com relação à metodologia. Então, observe, negar que a filosofia tem exercido alguma influência no cristianismo é querer tapar o sol com a peneira. Então, não adianta dizer a filosofia, na verdade, ela tem que ser submissa à teologia. Nem teologia vai ser submissa à filosofia, nem filosofia vai se submeter à teologia. Eu acho que essa é uma briga desnecessária. Tanto é que há um certo preconceito muito grande quando alguém é um pastor ou um religioso a fazer filosofia. Vai virar sua cabeça, e às vezes vira mesmo, mas é por não entender o lugar da filosofia nessa relação com a teologia. A filosofia, ela não disputa conhecimentos com a teologia. A filosofia, ela precisa ser entendida como metodologia. A própria, assim, toda ciência, ela tem uma filosofia. Se você tem geografia, filosofia da geografia ou epistemologia da geografia. Qual o papel da filosofia? Ela produzir uma teoria do conhecimento. A filosofia vai ensinar como você conhece o que conhece. Essa é a ideia da filosofia. A filosofia, a ideia principal dela não é trazer um conteúdo novo que vá concorrer com a teologia ou com qualquer outra área de conhecimento. A ideia da filosofia é criar uma teoria do conhecimento. O Marcos citou aí, o empirismo em inglês, de John Locke. Qual é a ideia? Eu aprendo pelos sentidos. O racionalismo de Descartes. Qual é a ideia? Eu aprendo pela abstração, pela minha racionalidade. Né? Então, existem várias teorias do conhecimento. Isso é filosofia. A ideia da filosofia é explicar como nós podemos conhecer.
Então não precisa brigar, a gente não precisa brigar com eles. E não precisa trazer a filosofia para fazer disso um jeito de viver. Aí eu vou viver como os cínicos, né, os filósofos cínicos. Aí eu vou entrar num barril, vou morar, vou viver separado da sociedade, eu não quero saber mais da vida. Né? Para nós que somos cristãos, nós já temos um projeto de vida. O que nos interessa na filosofia é desenvolver uma teoria do conhecimento. Então, assim, eu entendo que a filosofia, ela, mesmo que a gente não goste dela, mesmo que a gente não queira a presença dela, ela é uma companhia obrigatória. Então, a gente precisa apenas entender como lidar com ela, como conversar com ela. Eu acabei de falar com vocês no início da aula que a gente estava debaixo do guarda-chuva da filosofia, como teoria do conhecimento, aqui no Brasil. Hoje não, já a área de conhecimento é ciência da religião e teologia. Então, eu até brinco. Eu acho que a ciência da religião é muito mais inimiga nossa, entre aspas, do que a filosofia. Quem já fez ciência da religião e sabe que a ciência da religião, sim, ela na verdade, tem um grande conflito conosco, com a teologia. Por mais que se fala que existem parcerias, não, né, eu sou da ciência da religião também, então eu sei que, na verdade, elas são concorrentes. Mas a filosofia não. A filosofia, se você entender bem para que ela serve, ela é muito útil. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a filosofia não faz mal. Só se você quiser fazer dela um projeto de vida. Aí você vai. Mas você já tem Jesus, você não precisa de filosofia para viver, né? Essa é a minha impressão. Verdade, pastor. Teve um dia que eu ouvi uma pergunta de alguém falando que o estoicismo é bom para viver. Aí o outro falou assim, mas nós já temos Provérbios de Salomão, nós já temos Efésios de Paulo, Colossenses, então não precisamos de estoicismo para viver, né? Então a filosofia realmente ela é útil nesse campo que você falou, mas para nós já temos a Bíblia nessa questão da vida prática. Metodologia ainda como essa epistemologia por meio da filosofia é que serve para nós. O senhor fez uma explanação muito bem feita sobre o campo da filosofia e sua área de atuação. Acredito que, como o senhor falou, o teólogo tem que saber colocar a ciência em cada ponto, né? A filosofia serve para isso, a teologia para isso, a ciência da religião para isso. Se nós soubermos distinguir isso, será perfeito. Igual o senhor foi bem imparcial, né? Não foi nem tão a favor da filosofia, nem contra ela, colocou ela no seu devido lugar. É muito bom isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para o pastor José Roberto nesse momento? Que já está quase na hora dele partir, nós vamos fazer uma oração por ele e agradecê-lo pela contribuição dele. Se você tiver alguma pergunta. Se não quiser fazer para mim, pode fazer para os colegas que estão participando aí. Todo mundo está participando, está o Lucas, está a Jônica que falou, quem mais que falou? O Carlos, o Maia, né? Tá Carlos aí, mas é Maia que ele chama, viu, gente? Aí tá a turminha boa, quero agradecer já, antes se tiver alguma pergunta, os colegas aí do seminário que estão aí, viu, Marcos? Além de vocês aí de Diamantina, deixa eu tentar listar aqui. Tá você, tá a Jônica, tá o Marcelo Novaes, tá o Arley também, não tá? O Maxwell, e do Sebem está o Lucas, tá o Maia, tá a Viviane, tá o Bob também, que eu já acho que já saiu. Aí, se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas é só para não esquecer, por isso que eu falei agora. Que prazer tê-los aqui. Gostei muito das considerações que o Carlos colocou, o Maia, né? O Lucas Cordeiro, foi muito bom. A Johnny, que é a nossa aluna aqui, pastor, tem crescido muito na graça e no conhecimento. Marcelo Novaes, meu irmão. Todos aí que estão fazendo teologia têm crescido muito, graças a Deus. Então, pastor, eu quero agradecer ao senhor, em nome de Jesus Cristo, pela contribuição que o senhor deu para nós aqui, viu? O senhor falou muito bem, e eu sabia que o senhor ia colocar bem os pontos no lugar. O senhor é referência para nós. E temos o senhor como referência de vida acadêmica também, que sabe colocar cada coisa no seu devido lugar, cada ciência no seu devido lugar, tá bom? E uma coisa, quer dizer, superou as minhas expectativas, graças a Deus. Eu gostaria que nosso irmão Lucas Cordeiro fizesse essa oração pelo pastor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, no santo nome do seu Filho amado Jesus Cristo, por este momento,
O Senhor nos permitiu estarmos, ó Deus amado, ligados uns aos outros, ouvindo, Senhor amado, ó Deus, do conhecimento que o Senhor tem, ó Deus, capacitado o homem a adquirir, Deus amado, e falar de Ti, ó Deus amado, e dar testemunho ao mundo, Senhor, de quem Tu és, ó meu Deus, através das nossas vidas. Abençoa a vida do pastor, Senhor Zé Roberto. Continue, Deus amado, enchendo ele da graça, do conhecimento do Senhor, da fé, ó Deus amado, para conduzir o rebanho do Senhor no crescimento, meu Deus amado, preparando homens e mulheres de Deus para serem ministros da sua palavra, ó Senhor Jesus Cristo, para terem uma vida piedosa, cheia da sabedoria que o Senhor derrama sobre nós, para que, Senhor amado, vivamos uma vida plena no Senhor. Ó Deus, e levemos a mensagem do Evangelho até os confins da terra, que essa é a missão que o Senhor nos deu como igreja. Abençoa todos os meus amados irmãos que estão participando nesse momento, nos sustenta, Deus amado, nessa nossa caminhada com o Senhor. Abençoa a vida do irmão Marcos. Oh, meu Deus, sustenta-nos na sua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Zé Roberto, muito obrigado. Todos os discentes que estão aqui, que Deus abençoe vocês. Espero que através dessa palestra vocês tenham sido motivados a estudar e com sabedoria, sabendo discernir cada caso no seu lugar. Tá bom, meus amados? Pastor Zé Roberto, Marcos, você me deixa só 5 segundos aqui, só para agradecer mais uma vez a você, né, parabéns pela iniciativa, o fato de vocês terem entrado no grupo nosso, né, irmãos do Sabenja aí, já agregou muito, já fez, né, um evento aí, que legal, que bom, e eu queria muito pedir a vocês a oração de vocês, para a minha vida, nesse momento, né, que eu estou vivendo agora, eu tenho, né, muitas necessidades, e quando você me fala assim, né, uma referência, na verdade eu quero ser, não sei se a palavra, eu respeito a sua ideia, né, eu fico feliz com vocês, né, pensarem assim, mas eu quero, na verdade, ser o companheiro de vocês, assim, mostrar para vocês que o caminho é possível, vale a pena, e deixar sempre muito claro, eu falei que eu sou pastor antes, ser teólogo, por isso, o bom, assim, é a gente não perder de vista esse amor que a gente tem por Jesus. Assim, você pode decorar todas as teologias sistemáticas. Assim, eu passei, esse ano eu tive muitas lutas nesses 2 últimos anos. Muitas, irmãos, não têm ideia. E o que ficou de mais lindo foi essa vida tão boa com Jesus. Ter vocês, ter pessoas que nos amam, uma igreja que me respeita, ter um grupo igual vocês, né? Eu ando, às vezes, lado a lado na minha vida acadêmica com gente brilhante, né? Gente que estuda muito, que sabe muito, mas não são essas pessoas que me fazem valer a pena o ministério. Então, eu quero andar com vocês, eu respeito essas pessoas queridas que me ajudam, que me ensinam, que escrevem livros, que fazem palestras, né, para gente famosa, gente importante, mas a minha alegria está aqui nesse ambiente, no ambiente da igreja, no ambiente do seminário, poder participar com vocês, vocês me fazem crescer, as dúvidas, os questionamentos que vocês às vezes fazem, as ponderações que vocês fazem, tudo isso me ajuda, e então eu tenho esse pedido. Se eu posso ajudar vocês, apontando algum caminho, joia. Mas o meu pedido é que orem por mim. Orem sempre. Você é o pastor, Zé Roberto precisa de oração. E é isso que eu tenho. Meu pedido é esse. Sempre que eu puder também, eu posso estar junto com vocês, viu, Marcos? Sempre que vocês quiserem fazer algum evento, eu estou à disposição, só se houver alguma coisa que eu não possa mesmo fazer, mas fora isso, eu estarei sempre à disposição. Amém, pastor, amém. Nós sempre vamos querer o senhor aqui. Queria até falar com os irmãos que estão aí, inclusive com o senhor, pastor. Toda quinta-feira nós estamos tendo essa aula aqui. Toda quinta-feira, já tem aproximadamente uns 5 meses, que toda quinta eu tenho dado essa aula de teologia aqui, compartilhado com os meus irmãos lá da nossa comunidade, da região, da igreja, né? Inclusive a Tione, o Marcelo, faz parte desse grupo. Aí eu gostaria de convidar os irmãos que participaram aqui comigo dessa vez, com o pastor Zé Roberto, a participar também nas outras quintas, para a gente ter essa conversa aqui, perguntas, o Maia, o Lucas, o Maxwell, Viviane, vocês que estão aí há mais tempo nessa caminhada, para acrescentar aos novos alunos que têm chegado aqui. E, pastor Zé Roberto, assim que o senhor tiver a oportunidade, o senhor volta para falar para nós, viu? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. E que a graça e a paz esteja sobre cada um de vocês. Obrigado, amados. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor.
Amém. Paz do Senhor, Deus abençoa. Amém. Deus abençoe a todos.